o PT não entendeu, né? E precisa compreender isso, que nessa eleição foi derrotada toda a cacicaria do Partido dos Trabalhadores, cacicaria que esteve no comando do partido durante a resistência ao golpe, né, e a esteira dele, ao golpe de 2016, e a esteira dele, enquanto Lula esteve preso, operou, mas é um partido que está carcomido. Tá? A derrota da Gleisi e do PT no Paraná, apesar das alianças, ela precisa ser vista. E aí, aliado a ela, o Edinho em Araraquara. E a derrota do PT do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, apesar da Maria do Rosário ter passado para o segundo turno, mas com o Sebastião Melo, um prefeito completamente incompetente, responsável pela tragédia ambiental que Porto Alegre enfrentou esse ano. O Sebastião Melo, que teve de enfrentar na reconstrução de Porto Alegre a presença do Paulo Pimenta, ministro extraordinário para o desastre do Rio Grande do Sul, nomeado para lá, com a pretensão de fazer daquilo uma catapulta para levá-lo, né, à candidatura natural ao governo do Estado em 26, o que acabou também esse projeto. O resultado da eleição em Porto Alegre é desastroso. Maria do Rosário foi para o segundo turno? Foi. Mas um segundo turno extremamente difícil, né, de ser superado, né, porque o PT não encaixou o discurso da renovação ali. O que é que há de novo nesse cenário de segundos turnos do PT? Cuiabá, né, aonde houve uma aliança improvável antigamente e que passa batido do radar de Brasília entre o ministro, né, da Agricultura ligado ao agronegócio, mas ao lado minimamente consciente do agronegócio, né, que resolve apadrinhar um deputado estadual do PT e leva a eleição para o segundo turno com chance de vencer na capital, onde o Bolsonaro teve a maior diferença de votos a favor dele em 22, e aonde o candidato do Bolsonaro é um delinquente, que é esse Abílio Brunini. Rapidamente sobre Cuiabá, acho que é importante, né? O Lúdio está indo, né, para o segundo turno, deputado estadual. Agora, eu acho que a esquerda não aprende, os analistas de esquerda têm muita dificuldade, né, com essa história da subestimação do bolsonarismo da extrema-direita. Porque esse Abílio Brunini é assim, é um idiota, é um bufão, é um bobo da corte. O Nicolas, Nicole, Chupetinha, uma ideia de menosprezar os líderes da extrema-direita. Cara, esse Abílio Brunini, a chance dele ser eleito prefeito é grande. E ele estava lá em quarto lugar, o Bolsonaro levou ele ao primeiro lugar. Nicolas Ferreira é, talvez, ao lado do Tarcísio, dois dos maiores vencedores da eleição. Ele, Nicolas, fez o Bruno Engler ir para o primeiro lugar e elegeu o vereador mais votado, era o chefe de gabinete dele. Exatamente. Aí, Mauro, isso que você traz, eu vou, então, botar Fortaleza. Isso. Fortaleza, aí até eu, tá? Entre sexta-feira e sábado, eu estava dizendo, vai surgir um grande nome, né, de dentro do PT para essa composição, nome político e tal, o Camilo Santana. Camilo Santana foi um ótimo governador, é um bom ministro da educação, é um cara moderno, mais aberto a teses, mas apesar de o Evandro Leitão ter saído lá de baixo, alguém que ele trouxe do cirismo, tá? O Evandro Leitão
não é um petista dos quatro costados. Ele foi filiado ao PT agora para disputar essa eleição com a bandeira do PT, mas a origem dele é no cirismo lá do Ceará. Ele trouxe o Evandro Leitão para dentro do partido, lá de baixo, levou o Evandro Leitão para o segundo turno. Porém, com o André Fernandes em primeiro lugar, que para mim foi uma surpresa, porque você olha lá a eleição de Fortaleza, quando o bolsonarismo mais aferrado viu que o Evandro Leitão poderia passar em primeiro, aí ele desidratou o capitão Wagner, que terminou em quarto, e chupou completamente até o caldo de osso, né, do senador lá, o Girão, né, o agiota de espiritismo, né, que é o espírita que faz lobby pelas armas, né, nesse discurso bolsonarista da segurança. Então, o seguinte, o resultado, e aí tem a derrota da Isolda Sela, em Sobral, Isolda Sela, que deixa a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, aonde ela estava exercendo, de fato, o cargo de ministra, para voltar para Sobral, aonde já tinha sido prefeita por 8 anos, saiu da prefeitura para ser candidata a vice junto com Camilo, exerceu a vice-governadoria, depois foi a governadora por um resto de mandato lá, e perdeu a eleição para prefeito para um bolsonarista do União Brasil, entendeu? Então, esse resultado... É uma derrota do Camilo e a liquidação do clã Gomes também, né? A liquidação do clã Gomes. O que é muito sintomático desse avanço do bolsonarismo e da direita no Nordeste. Tá? Então, eu peguei esse caso do Ceará, vamos para a Bahia. Bom, vamos aqui para Paraíba. Não, vamos para lá, Paraíba. Cícero Lucena e Marcelo Queiroga. A esquerda ficou completamente fora. Né? Ninguém dava 10 centavos para o Queiroga, da eleição inteira. Exatamente. Não, eu vou te falar, me espantou muito essa chegada do Queiroga aí, e o Queiroga que está se preparando, na verdade, para ser o candidato do Bolsonaro ao Senado, naquela pretensão do bolsonarismo de eleger uma maioria de senadores. Mas o Queiroga pode acabar, acho que não vai, né? Pode acabar prefeito de João Pessoa, né? E aferrado ao cargo. E o Cícero Lucena, que quase ganha no primeiro turno, ele iria ganhar a eleição no primeiro turno e não ganhou, porque ele está junto com o crime organizado, com as facções nordestinas lá do crime organizado. A mulher dele chegou a ser presa na semana que antecede a eleição, né, por essa associação. Então, eu acho que ele está em declínio e o Queiroga em ascensão, num movimento complicadíssimo para a esquerda, que vai perder de uma lapada só um estado que não era do PT, necessariamente, né? Uma prefeitura que não era do PT, era do PSB, daquele PSB do Eduardo Campos, e que já perdeu, né? E que vai ficar longe, a esquerda vai ficar longe dali. Dois que não dormiram essa noite. O Cícero Lucena e o Sebastião Melo. O Sebastião Melo por 0,3 no primeiro turno. O Cícero Lucena por 0,8, quase entre 0,8 e 0,9, né? Foi assim. E aí pode até acabar perder tudo, né? Por essa... Exatamente. E aí, continuando no Nordeste, Bahia. Bahia foi uma tragédia também, Mauro, para o PT. E olha, quando o Lula assume em 2023, você tem, que é o que está instalado na esplanada hoje, a disputa entre o PT baiano e o PT paulista para saber quem tem a hegemonia de comando dentro do partido. O PT paulista mantendo essa hegemonia e o PT baiano dividido. O PT baiano
perdeu a eleição. Já estava contratada essa derrota em Salvador, mas foi uma derrota muito grande. Mas no coração dessa derrota, você teve a exposição e a explosão das divisões dentro do PT da Bahia, que neste momento colocam o Jacques Wagner num canto e o Rui Costa em outro, né? A ponto de ter aquele episódio de terem jogado ovo no governador, né? Pessoas do próprio PT terem jogado ovos no governador Jerônimo, que é extremamente combatido hoje no Estado, né? Cuja autoridade de governador está em declínio dentro do partido. O partido já está discutindo a possibilidade de não dar a legenda, o que é um desastre sempre, de Sim. não dar a legenda ao Jerônimo para ele disputar a reeleição, porque é um projeto de Rui Costa ser ele o candidato a governador na Bahia, né? O Jacques Wagner se opõe a esse projeto do Rui Costa, até porque o Jacques Wagner vai ter que disputar a eleição para o Senado, porque ele precisa renovar o mandato de senador, né? Então, está fervendo o clima dentro do PT da Bahia e está fervendo sobre os escombros, né, do partido que saiu muito queimado nesse processo. Com 2 derrotas que podem custar o governo da Bahia ao PT, hein, depois de 5 mandatos. Ele perdeu em 2 cidades estratégicas. Vitória da Conquista. Isso. A Sheila Lemos. O problema é que ela está sub júdice, da União Brasil. Pode ser que tenha a candidatura cassada, mas ganhou com 59% a 27% do candidato do PT, o Valdenor, e uma derrota ainda mais dolorosa, que é em Feira de Santana, em que o PT perdeu para a União Brasil também. As 2 derrotas para o carlismo, para o ACM Neto, na Bahia. Exatamente. Então, o próprio governo da Bahia está em risco. Exatamente. Aí, Aracaju, a candidata do PT ficou em 4º lugar. A autoridade do senador Rogério Correia está devastada em Aracaju, né? Vamos subir agora Pernambuco. A eleição foi uma tragédia para o PT em Pernambuco. Por quê? Recife, né, é uma capital que está cercada por outras cidades onde há segundo turno, tem população muito grande. Jaboatão dos Guararapes, prefeito bolsonarista reeleito em 1º turno. O candidato do PT teve 15% dos votos. Paulista vai ter segundo turno, o PT está fora. Olinda vai ter segundo turno. O candidato que passou em 1º lugar é do PT. Mas o vice dele é um bolsonarista, né, que foi filiado de última hora ao PCdoB, fez campanha para o Bolsonaro em 22. É um empresário, dono de shopping center na cidade e tal, fez campanha para o Bolsonaro em 22, foi filiado e acabou levando o apoio do PSB, porque aí foi um acordo, um apoio do João Campos para lá, para ele. E ele vai disputar o segundo turno com a candidata do atual prefeito, que é um evangélico, ela é uma evangélica também, né? Numa disputa, vai ser hoje a principal disputa do segundo turno em Pernambuco, porque Caruaru, o prefeito do PSDB, foi a maior vitória do PSDB no Brasil, foi em Caruaru, aonde ele reelegeu. Né? Pernambuco é o único estado do Brasil que o PSDB tem mais prefeitos. Exatamente. Né? Aonde foi reeleito o prefeito, né, na cidade da governadora, que está ainda no PSDB. Mas aí aqui vem uma informação, está com a ficha pronta para ir para o PSD do Kassab antes do fim do ano, tá? Irá. Esse é o movimento natural, né? Petrolina também não vai ter segundo turno, prefeito reeleito
bolsonarista em primeiro turno, num estado onde o PT tem 2 senadores. Tá? O Humberto Costa e a Tereza Leitão. Lula. O PT desapareceu em São Paulo, desapareceu em Pernambuco. 7 prefeitos. Exatamente. A dinâmica política de Pernambuco, você conhece mais do que eu. Minha impressão, a distância é que a dinâmica hoje é o menino prefeito, João Campos, e a governadora Raquel Lira. Exatamente. Não, acabou. O PT sumiu e vai ter dificuldade o Humberto Costa, né, de se reeleger senador, se não e aí ele é responsável por esse tiro no pé da estratégia eleitoral do partido que ele cometeu e que, na minha opinião, foi um erro, né? E é em cima desses erros que o PT tem que se reconstruir. E aí vamos para o João Campos, né? A quem eu sempre faço muitas ressalvas, né? Porque o maior erro do João Campos é ter se colocado nessa posição confortável de representante de algo que nunca existiu em Pernambuco, que é uma oligarquia Arraiz Campos. Nunca existiu, nem por parte do avô dele, que sempre foi contra as oligarquias e derrotou as oligarquias, nem por parte do pai dele, que sempre foi contra as oligarquias e derrotou as oligarquias. Mas aí agora ele acha confortável caber dentro desse figurino, né, que não o define, de ser filho de uma oligarquia. Não é. Agora, isso é confortável para quem está por trás dele, a estrutura carcomida, velhaca, antiga do Partido Socialista Brasileiro, que em Pernambuco coloca a máquina para fazer dinheiro, né, estampando a personagem João Campos em primeiro plano. Mas o João Campos, hoje ou ontem à noite, né, na entrevista que deu sobre o resultado eleitoral, deu um aviso, fez uma advertência para o PT com muita propriedade. É o seguinte: o PT precisa ouvir a sociedade e entender, né, que muita coisa mudou e que não há que chegar com prato pronto, né, com discurso de esquerda. E aí, voltando para São Paulo agora... Antes de São Paulo, eu queria olhar nacionalmente para os partidos e a gente termina com São Paulo. Só uma observação. Ele, da mesma maneira que... Porque acho que tem alguma semelhança entre ele e Eduardo Paes, ou pelo menos o desenho da vitória de ambos, né? Ele também, como Eduardo Paes, chutou o PT, deu uma cotovelada no PT e botou um vice particular, mas diferentemente do Eduardo Paes, que fez referências ao presidente Lula a campanha inteira, o João Campos ignorou o Lula, né? O Lula foi um personagem na campanha do João Campos. Exatamente. Não, ignorou completamente. Até porque há um bolsonarismo bem minoritário, mas que foi no voto desse desqualificado, desse ex-ministro do Turismo, mas que teve 14%, 15% dos votos em Recife, né? O Gilson Machado Neto. É um desqualificado que nem o avô dele, que eu conheci, tá? E que falava com ele, né? Que tinha sido deputado pela Arena, pelo PDS, usineiro, e eu conversava com ele até ele morrer. A gente conversava trocando mensagem no Facebook, né? Que era uma fonte minha no passado, logo que eu cheguei aqui em Brasília, né? Mas nem ele, o avô do Gilson Machado, que é Gilson Machado Neto, gostava do próprio Neto, tá? Desqualificava o próprio Neto também. Mas aí é o seguinte, antes da gente voltar para São Paulo, eu preciso corrigir 2 omissões. Rio Grande do Norte, aí sim. Vou mostrar aqui. Natália Bonavides, uma espetacular novidade. Por quê? Era uma ida para o segundo turno absolutamente improvável. Foi com 28% para o segundo turno. É uma eleição difícil, né? Mas é uma vitória possível para o PT no Rio Grande do Norte. PT que tem a governadora já reeleita, Fátima Bezerra, lá, que faz um mandato um ótimo mandato, uma pessoa corretíssima, um mandato de enfrentamento
as oligarquias do Rio Grande do Norte, e ali a gente tem uma novidade. A Natália é uma novidade. Né? É uma novidade e é também a expressão dessa turma jovem da bancada do PT, que a cacicaria do PT, que eu falei dela aqui, a Gleisi, né, o Paulo Pimenta, eles não deixam essa turma emergir dentro da bancada. Rubem Júnior, Natália Bonavides, né? No Paraná, Carol D'Artora, tinha tudo para... Carol D'Artora, mandato espetacular, e eles não estão conseguindo deixar essa turma fluir dentro da bancada, e isso está matando o PT. Matando, por exemplo, em Minas Gerais, onde o PT teve um desempenho preocupante, absolutamente preocupante, porque não é que o PT ficou fora. O Rogério Corrêa não teve 6% dos votos válidos. Lula, o Rogério Corrêa teve votação de deputado concorrendo a prefeito. Não chegou a 60 mil votos, 55 mil votos, 4,37. Exatamente. Então, é o seguinte, agora o PT vai ter que abraçar a candidatura do Fuad Noman para evitar a eleição desse bolsonarista, abraçar a candidatura do Fuad Noman, por quê? Porque o Fuad Noman é a aposta do Rodrigo Pacheco, que é candidato a governador, né, de Minas Gerais, que o PT está condenado, vamos usar essa expressão, está condenado a apoiar, a fazer a aliança para apoiar. Como o PT está condenado a ter de fazer campanha com esse centro democrático que ainda existe e persiste, né? Senão ele vai perder, em definitivo, a joia da coroa, que é a cidade de São Paulo, o maior município brasileiro. E voltando para São Paulo. Não volta para São Paulo, não, ainda não, quero um olhar teu para o Brasil, para o PT no Brasil. Queria que aprofundar com você essa análise, porque aconteceu um fenômeno muito interessante nesse primeiro turno. Eu peguei aqui, eu vou mostrar o desenho de 3 partidos, mas a gente concentra a atenção no PT. Olha que interessante esse desenho que sai do Brasil. O partido que se destaca como o grande partido brasileiro, pelo que você está falando, se houvesse a mudança da Raquel Lira em Pernambuco, só aprofunda, é o PSD do Kassab. Então, ele é um partido uma parte do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí e com força no Norte. Aí você tem não dá para ver muito, é um azul, você tem o PL, portanto, se confirmado esse acordo do Valdemar Costa Neto se afastar e o Eduardo Bolsonaro assumir, vida em definitivo, um partido de extrema-direita, mas ele tem força no Sul, tem força no Sudeste, tá? Tem força no Centro-Oeste. E aí você tem o PT. Lula, eu fiz um levantamento aqui. Aquele vermelhão grandão lá não é por causa da expressividade política ou demográfica, é porque é o maior município do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Mas o PT, hoje, ele fez 253, mutatis mutantes ao redor disso, Lula. Ele fez 50 na Bahia, ele fez 50 no Piauí e ele fez 46 no Ceará. Ou seja, mais da metade dos prefeitos do PT, a metade seria 126, 146 prefeitos do PT estão em 3 estados no Nordeste, não é nem que é no Nordeste inteiro, apenas em 3 estados. Aí tem Minas Gerais com 35, mas Minas Gerais tem um agravante aqui, Lula, para a situação do PT. Olha onde tem PT em Minas. Lá na zona, lá em cima, que é a Minas nordestina, né? É a extensão do Nordeste. Né? A Minas onde tem Sudene, que a gente chama. Exatamente. Então, é o Vale do Jequitinhonha. É a porção nordestina de Minas, mais Bahia, mais Ceará e mais Piauí, onde o PT existe. E aí o outro estado é o Rio Grande do Sul, com 21 deputados, com 21 prefeitos. Mas a expectativa com Pimenta, Lula, Maria do Rosário e toda a estrutura lá era uma vitória grande. Ou seja, 4/5 dos prefeitos do PT, 80%, estão em 5 estados apenas. No resto do país, o PT praticamente não existe.
Grave, não? Isso. Não, gravíssimo essa tua leitura aqui, essa imagem, essas que você projetou, com as cores partidárias, colors, né? Literalmente, é muito interessante. E essa análise sobre o confinamento do PT em 3 estados é espetacular. Eu não tinha tido essa visão ainda, Mauro. Muito, muito interessante, né? E muito preocupante. Muito preocupante. De fato, o grande vitorioso dessa eleição foi o PSD do Kassab, o Kassab e o Eduardo Paes. O Eduardo Paes se converterá no prefeito mais longevo da 2ª maior cidade brasileira, o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, né? E aí está afiliado ao PSD desse Kassab, que é um profissional partidário de uma natureza diferente de outro profissional partidário brasileiro, que é o Valdemar da Costa Neto, porque o Kassab não é feito do material escorregadio do Valdemar Costa Neto, né? Ele é uma figura do centro, até da centro-direita, mas que se dedica a fazer política e faz isso. Um amigo meu até diz o seguinte, amigo dele do Kassab também, e fala o seguinte: a questão do Kassab o Kassab não tem nada a que se dedicar, né, que não seja a política. Não tem família, não tem assim, não tem uma família nuclear. A vida dele é aquilo e vive disso. E o que ele gosta é de ser relevante. Ele faz política para ter poder e o poder de ser ouvido. Agora, aí vem alguns reflexos imediatos. Essa vitória do PSD de Dado na eleição municipal, ela vai fazer com que o Congresso, com que a Câmara dos Deputados amanhã comece os trabalhos, já tendo o Antônio Brito, deputado federal da Bahia, do PSD da Bahia, como um candidato fundamental, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, né, no contraponto ao Arthur Lira. E aí, mais uma vez, expondo os erros da bancada federal do PT, que se associou de maneira burra, né, de maneira inexplicável ao projeto político do Arthur Lira. Então, agora, né, nessa retomada, o Antônio Brito chega com força total para dizer o seguinte: vamos fazer aliança aqui, porque, meus amigos, eu sou candidato. Né? Não tinha me dado conta disso. Agradeço pela sua deferência em relação a identificar o confinamento do PT, mas essa decorrência que você traz é chave, porque ela é muito mais do que 2026, do que qualquer coisa. A primeira decorrência nacional da eleição municipal é a eleição da presidência da Câmara. É a eleição da presidência da Câmara, exatamente.